Boa tarde a todas, todos. Funciona, né? Bom, da perspectiva da cooperação internacional, queria comentar com vocês, está funcionando, né? Bem, que a OPAS-OMS, aqui no Brasil, a gente tem, claro, no nível global, a gente tem todo, né, um programa de cooperação no âmbito da OMS, no âmbito da OPAS, a gente tem um plano estratégico pensando na região das Américas e na região e no Brasil especificamente, a gente tem uma estratégia de cooperação com o país, pensando nesse período de 22 a 27, são 5 ações estratégicas, né, linhas mais estratégicas e algumas áreas de foco. E aí, claro, a gente está aqui pensando, né, e discutindo toda a questão do banco de leite humano, pensando nesse contexto de emergência climática, que uma das linhas estratégicas, né, toda a questão de fortalecimento dos serviços, pensando também na questão de desigualdades, iniquidades, mas também recuperação em relação à pandemia, né, às emergências. Então, tem toda essa linha que a gente também coopera, seja a nível federal, né, com o Ministério da Saúde, estadual e municipal. E aí, especificamente, né, depois de 2 dias, né, terminando toda essa discussão, que foi muito rica, e a gente pôde perceber como tem algumas questões que são muito específicas de cada estado, né, cada centro de referência estadual, e pensando nesse contexto do estado, mas também regional, pensando no Brasil, e essa troca que a gente teve em relação a outros países aqui na região, em outros, né, outros continentes também, e a gente poder apoiar e cooperar com a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, mas também Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, nesse fortalecimento. E aí pensando, a partir do que vocês já têm trabalhado, já têm discutido, como a gente pode potencializar isso, né? Quais ações estratégicas que vocês hoje têm, definem, reforçam, né, reiteram, e que a OPAS pode estar apoiando com mais força e intensidade nesse sentido, né? Uma rede panamazônica, né? Pensar também em estratégias em relação a regiões, pensando no Brasil, né? As realidades que a gente tem distintas na região sudeste, aqui no norte, os desafios que a gente pôde também escutar, né, de vocês que compartilharam, desafios pensando que a gente tem uma região que é uma das mais desiguais do planeta, do mundo, né, e a gente tem iniquidades importantes que também precisam ser levadas em consideração. A gente está falando de banco de leite humano, salvar vidas, né, de recém-nascidos, prematuros, enfim, a gente pensar nesse contexto, mas quem a gente está conseguindo atingir e quem a gente ainda não está conseguindo atingir. Né? E como é que a gente pode pensar em algumas estratégias para poder pensar em algumas pessoas, alguns grupos que estão ficando para trás. Né? A gente teve aqui alguns colegas que mostraram, né, algumas estratégias super interessantes, alguns desafios que a gente viu que são semelhantes, né, não só nacionalmente, mas também pensando em outros países, mas, enfim, a gente tem muita semelhança, muito potencial, tem desafios, sim, e a gente poder pensar em parceria, como a gente pode estar enfrentando essa situação, né, lidando com essas situações. Um ponto fundamental é a gente ter, né, essa solidariedade, essa rede viva, afetiva, efetiva aqui, que vocês já têm. Né, e só reiterar que a OPAS está à disposição para isso. A nossa cooperação técnica, né, nesse sentido, pode ser desde, né, pensando no nível municipal, ali a gente apoiar algumas das questões que vocês trouxeram, compartilharam, apoiar em nível estadual, federal, né, junto, em parceria com o Ministério da Saúde, a própria rede, e a gente poder pensar também algumas articulações com os outros países, né? A gente aqui na região das Américas, as semelhanças que a gente tem, alguns desafios, lições aprendidas, né? O potencial que a gente viu, as estratégias que vocês compartilharam ontem, hoje, assim, são riquíssimas, e a gente poder também apoiar, se for, né, de interesse e de estratégico, aqui nesse contexto, sistematizar essas lições aprendidas, sistematizar essas estratégias, essas boas práticas. Né? E isso facilita
para a gente poder trabalhar internamente, seja no Estado, né, seja no nível nacional, seja para a gente cooperar com os outros países. Né, a realidade que a gente teve, que todos, né, que a gente compartilhou esses 2 dias, e a gente pode estar apoiando também nessa questão dessa sistematização, apoiar em relação a como a gente potencializa esse trabalho lindo que vocês já realizam. É que vocês já vêm salvando vidas, vocês já vêm engajando pessoas a fazerem essas doações, mulheres, mas pessoas que doam, né, esse leite humano, e toda a estratégia que envolve tudo isso para salvar essas vidas e a gente pensar aí como a gente pode potencializar, né, catalisar tudo isso que vocês já fazem. Então, acho que é nesse sentido, né, que reiterar que a OPAS-OMS está à disposição e a gente pode estar, enfim, né, seguindo em parceria, em conjunto, para isso expandir, né, para outras regiões que a gente ainda não conseguiu atingir, outras pessoas que a gente ainda não conseguiu atingir, e pensar em soluções, né, em potencialidades que vocês já comentaram algumas, né, às vezes não tem como a gente estar alcançando algumas mulheres, mas, né, a gente trocou muita coisa aqui. Então, tem muita riqueza, então é só enaltecer tudo isso e destacar que a gente segue em cooperação para isso reverberar ainda mais. Obrigada.